acho que só o refrão. Acho que eu vou voltar no refrão e deixar a sua igreja. Ele veio, Jesus virá. Daí a gente repete e a gente... Jesus virá. Aham. Beleza. Com-
Bom dia, igreja. Vamos ficar de pé? Queria dar um bom dia para os que estão em casa também, que estão assistindo pela live. Quem sabe você chegou aqui, ou chegou agora, ou chegou e não viu as pessoas que estão atrás de você. Então, eu vou pedir para você olhar para o irmão que está do teu lado, dar um sorriso bem bonito para ele, com os olhos, e dar um bom dia bem animado. Digo, o sorriso não dá para ver, né? Mas os olhinhos brilhando dá. Então, vamos começar fazendo uma oração para a gente louvar o Senhor. Eu vou pedir para o Tiago orar para a gente. As crianças... Elas saem agora? Sim. Então, as crianças podem ir lá para trás, que tem um louvorzinho. Estava esquecendo. Eu só olhei pra ele, né? Então, vamos louvar o nome do Senhor. Tem uma passagem em 1 Coríntios 15:19 que eu gosto muito, que ela fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Se a gente cria raízes só nessa terra, se a gente pensa só nessa terra, nós somos os homens e as mulheres mais infelizes desse mundo. Mas se a gente coloca a nossa esperança em Cristo, na certeza de que Ele vai voltar, em que viveremos a eternidade com Ele, nós somos as pessoas mais felizes desse mundo. E eu creio que nós somos as pessoas mais felizes desse mundo. Essa música fala que um dia a gente almeja encontrar
e que Jesus virá outra vez aqui. Que a gente possa cantar bem animado, tendo essa certeza no nosso coração, demonstrando essa alegria da certeza da eternidade com Cristo Jesus. Obrigada, Jesus, porque Tu és a luz do mundo e a estrela da manhã. Obrigada porque temos a salvação através do sacrifício de Jesus. Muito obrigada porque podemos estar aqui como igreja, como corpo de Cristo. Enquanto tantos não têm essa oportunidade, nós temos, Deus, e nós te agradecemos por isso.
Que a nossa esperança esteja em Cristo, na sua volta e na eternidade contigo, Deus. E que o nosso coração possa estar sempre focado em Ti, Pai. Que nesse momento onde vamos ouvir a mensagem, onde as crianças vão aprender mais de Ti também, que os nossos corações possam estar abertos, Deus, e que o Senhor possa falar, Deus. Que a gente saia daqui mais cheios de Ti e conhecendo cada dia mais a Ti e a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar? O pastor tem a palavra. Bom dia a todos. Tá tudo bem? Ok, agora estou me ouvindo. Muito bem. Nós estamos assistindo esta figura aqui, né? Mas vamos estudar então, mais uma vez, uma das igrejas do Apocalipse. Apaga essa luz para mim, por favor. Isso, muito bem. Aí fica melhor de visualizar. Eu quero convidar você a então abrir a sua Bíblia, lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de número 18 até o 28, até o 29. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, verso 28. Todos acharam? Eu não estou escutando. Será que está funcionando? Não, né? Eu notei mesmo. Por favor, veja para mim alguém que... Alô, som. Oi. Som. Aqui está funcionando. Alô, alô. Então tá bom. Enquanto nós vamos arrumando aqui, então eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura do verso 18 até o verso 29. Eu acho que eu tenho que esperar, porque senão não está ligado no microfone aí, né? Ok. Não? Não está funcionando. Está saindo aí? Tá? Então vamos lá. Verso 18 ao verso 29. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita.
Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais em Tiatira, a tantos quantos não têm esta doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra coisa não jogarei sobre vós. Tão somente conservarei, ou conservai, o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim, como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, então nós já falamos sobre, nesse nosso estudo do livro do Apocalipse, a gente já falou sobre a carta à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Então, Pérgamo foi semana passada com Alex, e hoje nós vamos falar sobre Tiatira. E aqui nós temos então um mapa da onde esta igreja estava aí na Ásia Menor. Tiatira, nós temos, ela é perto da igreja de Sardes, um pouco para baixo nós temos Filadélfia, Laodiceia, e aqui do outro lado nós temos Éfeso, Esmirna e lá em cima Pérgamo. Então, nós temos aí como se fosse uma subida, né? Falamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e agora nós estamos nesta igreja, ou na carta que foi escrita para esta igreja que estava em Tiatira. A igreja de Cristo, e aí a pergunta é ceder ou progredir? E vocês vão entender muito bem hoje o que quer dizer isso. Ceder ou progredir? O que Jesus vê? Né? Você já deve ter visto aqui estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. E aqui a ideia é, ele vê todas as coisas. Não há nada que ele não consiga prescrutar, ver. No final ele diz, eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então não há nada em que o nosso Deus, o nosso Jesus, não possa ver. Ele vê o que você está pensando nesse momento, né? Ele vê aquilo que a gente faz quando ninguém vê. Ele vê quando eu olho para um lado, olho para o outro e vejo que não tem ninguém me observando, mas os seus olhos estão em todo lugar. E se eu desço no mais profundo abismo, lá ele está. Se eu subo ao mais alto monte, lá ele também está. O salmista disse isso, né? Não há como se esconder dos seus olhos. Seus olhos são como chama de fogo. Vê todas as coisas. Bom, esta igreja, Tiatira, ela é a menos importante de todas as outras que nós já conversamos. Não há nesta cidade um centro de adoração ao imperador ou à deusa Diana. Não há um porto muito conhecido nesse lugar. Então, das cidades que a gente já viu, ela é a menos importante. Ela que teria, assim, um nome que menos se lembrasse naquele tempo das cidades, né? E também das igrejas. Qual era a sua importância, então? Nós temos aqui uma importância comercial. E lá, era nesse lugar que se fabricava lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates e púrpura. Tudo acontecia nessa cidade comercial.
E Jesus, então, sabendo que ali havia se estabelecido uma igreja, ele então manda cartas para essa igreja. O que Jesus vê? Bom, ele vê uma igreja dinâmica, num lugar onde havia muitas fábricas, né? Onde se fazia lã, couro e até mesmo a púrpura. A primeira crente, Lídia, que se converteu, né, na Ásia Menor, e podemos até dizer mesmo da Europa, né, ela vendia púrpura. E era muito caro essa púrpura. E ela então fazia parte, provavelmente, de uma ala comercial desta igreja, ou melhor, desta cidade aonde estava a igreja de Tiatira. Nesta cidade, haviam, dentro desses conglomerados, os grêmios que eles chamavam. Eram pessoas que se uniam, por exemplo, se eu fabricava a lã, ou trabalhava para que ela se tornasse um produto já pronto, eu fazia parte de um clube, de um grêmio, podemos dizer assim, nada a ver com o grêmio, né, mas o grêmio é associação. E eles então tinham que não apenas cuidar uns dos outros, mas eles faziam uma espécie até mesmo de lugar de culto, aonde essas pessoas se reuniam, e lá elas então tinham seus jantares ou almoços, e também nesses lugares eles tinham uma divindade que eles escolhiam para adorar. Depois da adoração, depois das conversas comerciais, da adoração à sua deusa ou Deus, eles então haviam seus jantares, banquetes, e como você sabe muito bem, terminava tudo isso de forma licenciosa. Eles terminavam esses cultos e conversas comerciais sempre com, como que eu posso dizer para vocês, de uma forma não muito legal, né? Havia entre eles, né, a prática sexual. Eles, como tinham bebido um monte, a Bíblia ela diz que o vinho traz dissolução. Quanto mais você bebe, mais dissolução você traz para você mesmo. Por isso, a Bíblia não fala em proibir alguém de beber. A Bíblia diz não se deite com o vinho, mas também ela diz não se embriague, porque com a embriaguez vem a dissolução. O que é dissolução? Dissolução é se entregar aos prazeres. Naturalmente, nós temos em nós mesmos alguns tipos de travas e coisas que a gente não faria quando estamos sãos, né? Mas quando a gente bebe, essas travas são retiradas. E aí muitos se entregam aos seus próprios prazeres. Nesses grêmios, nessas associações, por exemplo, de lã, de couro, de linho, de tintureiros, de alfaiates, de fabricadores de púrpura, eles faziam esses tipos de reuniões, e no final dessas reuniões, depois de tudo que, né, da comida, da bebida, então eles entravam noite adentro, né? E a Bíblia fala muito, né, daqueles que são da noite, né? Nós somos do dia, mas a noite é lugar de pecar, de se esconder, né? A gente às vezes vê alguns barzinhos, né, alguns lugares, e alguém até me pergunta: pastor, qual o problema de eu ir num barzinho desses que é escuro? Por que é escuro? Qual que é o motivo de ser tão escuro? É para que não se veja o que estão fazendo na escuridão, né? Então, o pecado, ele é ligado à escuridão. E nesses lugares, então, eles levavam essas agremiações, né? Para que eles pudessem não apenas cuidar um do outro financeiramente, mas para pecar contra Deus.
para pecar contra seus próprios corpos. Então, quando Jesus ele olha para essa igreja, ele vê dentro dessa igreja pessoas que faziam parte desses grêmios, dessas associações. E aí o perigo da igreja de Tiatira não vem de fora, ela vem de dentro. Deixa eu falar para vocês uma das formas de atuação de Satanás. Quando Satanás não consegue fazer com que uma pessoa ou uma igreja se desvie da verdade, por meio da perseguição, por meio de alguém estar contra ela, ele então usa de uma nova tática, levar essa igreja ao pecado. E para que isso possa acontecer, essa forma de liberalidade precisa começar de dentro para fora. Vocês lembram que no domingo passado, na parte da noite, eu falei um pouquinho sobre os falsos mestres, que Judas, no livro de Judas, ele ataca fortemente os falsos mestres que entravam nas igrejas. E eles entravam para quê? Para pegar uma palavra assim, viu? Vocês podem ser crentes sim, mas não tem problema de vocês fazerem algumas coisas. Não tem problema de vocês participarem de algumas festas, comerem alguns tipos de carnes, fazer determinadas coisas, não tem problema. Nós temos que também fazer parte do mundo que está aí fora. Não tem problema com isso. O que é isso? Libertinagem. Cristo vos chamou para a liberdade, mas não para a libertinagem. Paulo, ele trata muito bem, de forma clara isso. Nas duas cartas, mas propriamente dito, falando a respeito de tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Você é livre para fazer em Cristo, você é livre. Você foi chamado para a liberdade, mas tem coisas que você não foi chamado para participar. Você foi chamado para sair dela, ó povo meu, dessa Babilônia, dessa confusão. Por isso que quanto mais perto você está de Jesus, mais noção você tem de que em alguns lugares você não deveria estar. De que algumas amizades não vale a pena você continuar. Se elas se levam para o pecado, abandone. Era isso que estava acontecendo com a igreja em Tiatira. O problema não era de fora. O problema não eram ataques de fora. O problema não era perseguição de fora. O problema estava dentro da igreja. Porque lá se levantou uma profetisa, e a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. E ela tomou o púlpito da igreja e ensinou algumas coisas que eram novas, né? Eu sempre tenho dito para vocês, né, que a cada pouco surgem novas tendências no mundo gospel, novidades que são diferentes. Está acontecendo numa igreja. Olha, gente, eu não vou falar o nome da igreja, mas ontem eu passei em Pato Branco e eu vi assim uma igreja e eu vi assim ela toda escura. E aquilo assim, as janelas são, sinceramente, parece uma boate. E eu fico pensando assim, o que acontece lá dentro? Por que ela é desse jeito? Qual que é o motivo? Né? Eu e o presbítero Marlos, a gente fala muito sobre, às vezes os nossos jovens querem diminuir a luz, colocar só aqui no palco. Mas por que você tem que ficar no escuro? Qual que é o motivo? Mas porque a gente fica mais tranquilo, a gente pode... A Bíblia diz que nós somos da luz. Qual que é o motivo de ficar escurecendo, de parecendo uma coisa, né? Por que tem que ter todas aquelas luzes? Foi muito legal. Eu não lembro quem disse, final de semana eu vi assim que se os nossos jovens precisam de algo que tem lá no mundo para participarem da igreja, então nós perdemos tudo. Então tem que ter uma espécie de tudo fechado, tudo escuro, só uma luz no palco, muitas luzes,
e aí você pode extravasar, fazer o que... Essa é uma novidade gospel que tem por aí em algumas igrejas. É claro que atrai alguns tipos de jovens, mas eu pergunto, qual é o tipo de compromisso com Deus que existe neles? Então, assim, você vai vendo que as estratégias de Satanás, elas são assim, tragam as coisas do mundo para dentro da igreja. Já que vocês não querem fazer parte daquilo que está lá fora, tragam para dentro. Façam coisas que lá fora eles fazem. Qual que é o motivo que eu tenho para dançar como se dança lá fora? Porque o meu corpo quer dançar. Qual que é o motivo que eu tenho para que fique escuro e ninguém me veja? Então, algumas práticas que existem no mundo, muitas vezes querem ser levadas para dentro da igreja, para que as pessoas fiquem mais tranquilas. Olha, é muito parecido. Gente, chega a me dar um negócio quando alguém diz assim, nossa, a igreja de vocês é muito parecida com a igreja tal. Eu fico me dando... Não é essa a nossa vontade. Nós queremos que a igreja do Senhor Jesus, ela seja diferente. Que as pessoas entrem por aquelas portas e sintam vontade de estar aqui dentro. Não porque tem luzes que piscam, não porque tem efeitos especiais, não porque tem alguma novidade gospel, mas porque a palavra de Deus é pregada e confronta corações. É isso que a palavra de Deus tem que fazer. Me confrontar. Fazer com que eu saia por aquelas portas e fique pensando, por exemplo, hoje, será que eu não tenho feito parte de um clube social, aonde eu tenho que participar destas coisas, mas também, ao mesmo tempo, tenho que participar da igreja? Será que eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Será que eu não posso participar de 2 lugares no mesmo tempo? Era isso que estava acontecendo com a igreja aqui em Tiatira. E Jesus está vendo tudo isso. Seus olhos são como chama de fogo. A pergunta que fica é, eu devo ceder às práticas do mundo? Eu devo trazê-las para aquilo que eu faço no meu dia a dia? Ou eu devo abandoná-las? O que devo fazer? Ceder ou progredir? Essa foi uma pergunta que foi feita. Mas como Jesus vê essa igreja? Em primeiro lugar, ela vê uma igreja muito atuante, né? É uma igreja operosa. Verso 18 e 19, acompanhem comigo ali, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Veja, se Jesus parasse por aqui, estaria muito, muito bem, né? E eu acho muito interessante o jeito de Jesus. Aliás, a Bíblia ela traz muitos modelos assim de tratamento. E um modelo de tratamento é bem claro. Primeiro, você quer conversar com alguém, você quer tratar algum problema, primeiro elogie essa pessoa. Veja quais são os seus pontos fortes. Por quê? Qual que é o motivo de você viver numa pessoa, ou no caso aqui, uma igreja, que tenha seus pontos fortes? Qual que é o motivo? Alguém sabe dizer? Por que eu devo, pelo menos, primeiro, por que eu não chego de cara assim, dizendo, você tem isso, aquilo e aquele outro, para... Se são os seus problemas, o que acontece quando uma pessoa ouve isso? Fecha a cara, não fecha? Você já foi repreendido? Alguém já chegou e te falou alguma coisa? E você talvez estava errado ou não? Você gosta de ser repreendido? Ninguém gosta. Mas quando você chega para alguém e você sabe, claro, eu não estou dizendo que é para você inventar coisas, mas que você possa ver que todos nós temos alguns pontos positivos. E você puder elogiar esses pontos. Essa pessoa não vai te ouvir depois?
São atitudes da palavra de Deus que mostram isso. As igrejas, elas são, então, vistas como esse que tem os olhos como chama de fogo. Ele vê suas boas coisas. E Jesus, então, ele elogia essa igreja. Ele diz, vocês são operosos. Vocês estão em pleno trabalho. E vocês estão trabalhando mais hoje do que vocês trabalhavam antes. Eu elogio vocês não apenas pelo trabalho, eu elogio vocês também pelo amor entre vocês. Lembram que Éfeso era uma igreja que tinha muita operosidade, quer dizer, eles eram uma fábrica de ações e de boas ações. Mas faltava uma coisa para eles. O que faltava em Éfeso? Vocês lembram? Amor. Faltava amor. E agora, para a igreja em Tiatira, ele diz, vocês têm aquilo que Éfeso não tinha. Vocês têm amor uns com os outros. A fé de vocês é grande. Vocês têm confiança em Deus. Então, uma das coisas que estava acontecendo ali era uma igreja que estava em franco progresso espiritual. E as últimas obras deles eram maiores do que as primeiras. Então, essa igreja era uma igreja dinâmica. Uma igreja que estava trabalhando muito. E mais ainda que outras igrejas, né? Se Éfeso faltava amor, lá em Tiatira isso tinha. Eles também, o que estava faltando em Pérgamo, que era fé, eles também tinham. E aquilo que eles não tinham em Esmirna, que era a virtude da resistência à tribulação, Tiatira também tinha. Veja, à primeira vista, parece que tudo está muito bem. Parece que está muito legal. Eu queria só fazer um parênteses aqui e pensar primeiramente no seguinte sentido. Se Jesus tem os olhos como chama de fogo, e ele vê todas as coisas, o que Jesus encontraria em você nessa manhã? O que ele viria em você? Muita fé? Muito amor? Muita operosidade. E aqui não é operosidade na vida profissional, na vida lá fora. É operosidade dentro da igreja. No trabalho cristão. Você encontrou o seu lugar, você trabalha para o reino, você sabe qual é o seu... Você faz parte de uma engrenagem e essa engrenagem está funcionando muito bem. O que Jesus viria em você? Ele viria todas essas características da igreja em Tiatira? Ele conseguiria encontrar em você essas características? Ação, amor, fé, confiança, perseverança diante das tribulações. Ele conseguiria encontrar tudo isso? E se pudéssemos então pensar, não apenas no individual, mas no coletivo, o que essa igreja seria, como ela seria vista por Jesus? Porque o grande objetivo da gente estudar essas cartas é pensar, nossa, Jesus, ele escreveu cartas para as igrejas. Que carta ele iria escrever para a igreja de Coronel Vivida? O que ele colocaria nessa carta que enviaria ao anjo da igreja? Você já pensou nisso? O que ele diria sobre essa igreja? Eu acho que o grande objetivo de estudar essas cartas é identificar algumas coisas que a igreja tem e olhar para outras que são repreendidas nessas igrejas e dizer, a igreja de Coronel está passando por isso. Você sabe que a igreja em Tiatira, que foi tão elogiada, ela não durou para o segundo século? Não havia mais não havia mais resquícios dessa igreja no século II. Já havia desaparecido. Por quê? Qual foi o motivo dela sumir do mapa? De não durar um século, pelo menos? Foi provavelmente que o motivo de não ter ouvido. Aquele que é repreendido
e não muda suas atitudes, vem a vara da disciplina. E o próprio Jesus diz: moverei de você o candeeiro. A igreja em Tiatira foi movido o candeeiro, porque não ouviu a voz de Jesus. Mas é uma igreja dinâmica, mas também uma igreja tolerante ao pecado. Veja o verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que em si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então, uma igreja com muita ação, com muita fé, com muita perseverança, com muita coisa para elogiar. Mas chega um momento em que Jesus ele diz: eu tenho algo contra ti. Vocês são tolerantes com o pecado. Vocês têm visto uma mulher no meio de vocês, e aqui a fala é como, provavelmente não seria o nome dela, né, dessa pessoa, Jezabel, mas era para mostrar as práticas daquela Jezabel lá do passado, que fez com que o povo de Deus pecasse. Uma Jezabel que a gente diz que era de mulher do rei, tinha mais para uma bruxa, né? Porque o que ela fez Israel passar foi terrível. Então aqui havia também uma Jezabel, e ela estava fazendo o povo de Deus pecar. E como é que isso aconteceu? Primeiro, você sabe que às vezes o nome não tem nada a ver com aquilo que a pessoa é, né? Nós não temos muito essa prática de que falar sobre o nome das pessoas. O seu nome tem um significado. O nome Jezabel tem um significado. E o nome é puro. Seria a tradução para esse nome, pureza. Mas as ações dessa mulher não mostravam nada a respeito disso. Ela estava induzindo os servos de Deus ao pecado, fazendo com que eles experimentassem o quê? A liberdade que eles tinham em Cristo. Então, a proposta dela era uma nova proposta. Tudo aquilo que os apóstolos haviam ensinado, dizendo assim: fujam do pecado, abandonem o pecado. Ela dizia assim: olha, vocês fazem parte dessas agremiações, desses conglomerados. Vocês não querem perder o dinheiro que vocês estão ganhando, não é? Vocês não querem sair desta patota, porque, veja bem, vocês fazem parte de uma sociedade, vocês têm que fazer parte dela, e tem que fazer aquilo que eles fazem lá também. É ou não é? Então, experimentem o melhor que tem lá, mas depois venham para a igreja, sem culpa do pecado. O que vocês fazem lá, fica lá. O que vocês fazem aqui, fica aqui. Dividam a vida de vocês. Não tem problema de vocês participarem daqueles cultos, aquelas deusas e deuses, de participar depois daquelas festas e daquilo mais que vai acontecer depois, quando as luzes se apagam. Desde que, quando vocês vierem para cá, vocês não participem então aqui daquilo lá. Faça uma divisão da vida de vocês. Isso aconteceu muito há um tempo atrás, que a gente ouviu falar que muitos atores e atrizes, elas se converteram, né? Havia uma igreja lá no Rio de Janeiro, e muitos faziam parte dessa igreja. E eles, ao mesmo tempo que faziam parte da igreja, se diziam evangélicos, posavam para revistas como Playboy,
ao mesmo tempo que participavam da igreja, tinham seus comentários mundanos e participavam de barracos e mais coisas da sociedade. Mas eles depois eram queridos, mas você não faz parte da igreja. Olha, a minha vida profissional é uma coisa, a minha vida pessoal é outra. Então eu divido as coisas. Se eu tenho que participar de uma novela, e nessa novela fazer papel de uma mulher muito má, ou de alguém que trai o seu marido, ou de alguém que é fofoqueiro ou fofoqueira, ou que faça uma coisa, né, ou que tenha que apresentar até mesmo uma cena de sexo, esse é o meu trabalho. Não tem nada a ver com aquilo que eu sou pessoalmente. Mas a Bíblia, ela é clara em dizer que não há como a gente dividir a nossa vida. Eu sou o que sou. Eu preciso ser uma pessoa aqui dentro e a mesma pessoa lá fora. Os meus negócios que eu faço lá fora precisam condizer com a vida que eu tenho aqui dentro. Você não pode dizer assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, o que eu faço com os meus negócios não tem nada a ver com aquilo que eu sou. Aliás, esse mundo, ele é dos espertos, não é? Este mundo não é daqueles que conseguem, né, lucrar muito, trabalhando pouco. É claro. Então, até um filme, não me recordo se, talvez seja A Virada. Alguém pode me ajudar? É sobre um homem que era vendedor de carros. Vende até um carro para um pastor. E faz uma propaganda, sabe como é que é o vendedor de carro? Coitada das professoras, né? Hoje, semana foi dia dos professores, né? Mas você já viu como o nome professora está tão na boca de vendedores de carro? Vá comprar um carro. Primeira coisa que eles vão te falar, esse carro é muito bom. Sabe de quem que era? De uma professora. Ela ia... Olha, isso eu já ouvi também, gente. Não é apenas algo que me dizem. Ela ia, geralmente é mulher, né? Ela ia do colégio para casa, da casa para o colégio. Ela não andava mais com esse carro para... Olha, que... E eu acho que assim, coitado não, porque é uma boa coisa, né? Porque quando diz que é de uma professora, quer dizer, cuidou bem deste carro, não rodou muito com ele, algumas coisas assim, né? Mas nesse filme, fala a respeito de alguém que quer dividir a sua vida. Ele é membro de uma igreja local, mas ele é vendedor de carros. E ele chega em casa e diz, hoje eu fiz um negócio muito bom. Sabe aquele carro que eu comprei por $2.000? Vendi por 8. Pense, minha esposa, que negociador que eu sou. O que Jesus pensaria disso? O que Jesus pensaria? E aí o pastor faz uma oração, né? A hora que compra um carro dele, fica muito contente, né? Porque tudo que ele falou, que Deus dê a ele tudo aquilo que ele tem feito para os outros. É mais ou menos isso. Nossa, aí começam as coisas na vida dele. Você já pensou se você também ouvisse uma oração de alguém que você fez algum tipo de negócio, que você chegou e disse, hoje, você não diz assim, eu logrei alguém. Você diz, eu fui muito esperto. Eu consegui passar para frente o meu carro que estava cheio de problemas. E a pessoa nem viu que tinha isso. Eu consegui esconder os problemas. E alguém pode dizer, mas pastor, isso é ser esperto. Eu diria para você, isso é ser mentiroso. Isso não é ser filho de Deus. Mas isso pode ser na venda de um carro, isso pode ser na venda de uma outra coisa, isso pode ser nos negócios do dia a dia. Como você tem sido? Jesus é aquele que vê todas as coisas. E quando a gente ora ao nosso Deus, dizendo para Ele fazer com a gente o que a gente tem feito com os outros, o que ia acontecer comigo e com você? Eu espero que boas coisas.
O que estava acontecendo com essa igreja é que ela estava tolerando. Jezabel, que provavelmente não é o nome dessa mulher, uma profetisa, ela veio com uma novidade. Viu? Tudo aquilo que vocês ouviram até hoje sobre deixar o pecado, não tem problema. Olha, eu quero trazer uma nova proposta para vocês. Um novo cristianismo sem regras, sem proibições, sem legalismos. Essa mulher era como uma planta venenosa no meio da igreja, como um câncer, que foi se alastrando e tomando conta de muitas pessoas, porque muitos acharam legal. Pense, eu posso experimentar das duas coisas ao mesmo tempo, mas a Bíblia ela é sempre clara em dizer, não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou você serve as riquezas. Tem que pensar, o que está acontecendo comigo e com você? Bom, sabe qual era o ensino dela? Jesus vai dizer assim, lá no verso de número 24. Digo, todavia, a vós outros, e demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. O que é que estava acontecendo com esse negócio de conhecer as coisas profundas de Satanás? A ideia era mais ou menos assim. A ideia dessa Jezabel e da pregação dela, você conhece o pecado? Você já se prostituiu? Não, eu não me prostituí. Como você vai vencer o pecado se você não o conhece? Conheça as profundezas do pecado, para depois então você dizer não ao pecado. Essa era a ideia. Conhecer as coisas profundas de Satanás, para depois então chegar ao ponto de dizer não, então eu não quero isso. Era essa a pregação desta mulher. Vocês lembram, eu não sei porquê, mas na minha cabeça veio algo que estava acontecendo, que aconteceu principalmente no século XIX, e eu acho que também no século XX nos Estados Unidos. Lembra daquelas igrejas que mexiam com as cobras? Você já deve ter visto isso em filme. Né? Não viram? Nunca viram? Tem vários filmes que mostram algumas religiões americanas e eles distribuíam cobras entre eles e eles estavam lá no meio de uma igreja que se diz evangélica, mas que por que eles queriam aquelas só para mostrar o veneno do pecado? Alguns eram picados, inclusive algum tempo atrás, até mesmo um pastor foi picado e morreu. Porque ele diz, Jesus vai me purificar do veneno de Satanás. É umas misturas assim que você não faz nem ideia. Mas isso existe, gente. A hora que eu vi que vocês nunca viram isso, mas isso tem muito. Nos filmes apresentam também esse tipo de religião. Vamos conhecer as coisas profundas de Satanás. Por quê? Para que a gente possa dizer não depois. Veja a ideia dessa mulher. Quer dizer mais ou menos assim, você nunca, vamos falar da prostituição, nunca traiu seu marido? Não, nunca. Mas então, experimente fazer isso para depois você dizer, agora sim eu sei o que é o pecado. Então eu não quero saber do pecado. Era essa a ideia que essa mulher estava pregando. Quando vocês participarem dos grêmios e das associações, das reuniões que vocês fazem parte, porque se vocês não fizerem parte, vocês vão perder dinheiro, vocês vão ser expulsos. Agora, se são crentes, participem, experimentem esses pecados para depois vocês falarem, então, agora eu conheço o pecado, então eu não quero saber dele. Era isso que essa mulher estava pregando. Parece coisa de outro mundo, mas era isso. E Jesus diz assim, sabe aqueles que dizem as coisas profundas de Satanás? Não caiam nessa. Você não precisa se lamear no pecado. Alguém vai dizer assim, quem que é mais grato? Aquele que foi perdoado do pouco ou do muito?
Imagine vocês que alguém que está dentro de uma cadeia, condenado a muito tempo de prisão, por ter feito uma atrocidade, talvez o estupro de uma criança e matado. E Jesus chega, e você deve estar pensando, mas tem salvação para uma pessoa assim? A Bíblia diz que não há pecado ou culpa que não possa. Não existe pecado que ele não possa perdoar. Imagine que essa pessoa seja salva por Jesus. Ela se arrependa do seu pecado, se converta dos seus caminhos maus. Ela que estava, ou ele, ou ela que estava desta forma, como é que ela estaria diante de Deus? Seria muito grato ou pouco grato? Muito ou pouco? A maioria de nós somos daqueles que, eu nunca vi um de vocês caído na sarjeta. Eu nunca vi algum de vocês, vocês todos têm boa reputação na cidade. E é um problema que às vezes a gente pensa assim, puxa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de mal para ninguém. Aí Jesus vem e me salva. E eu pergunto, quanto grato vocês são? Eu não era tão perdido assim, né? Eu era uma boa pessoa. Eu só faltava Jesus, né? Alguns vão dizer assim, nossa, eu só faltava Jesus, porque pense um cara bom para a esposa, para o marido, para os filhos, na sociedade. Eu era 100%. Eu só faltava Jesus. Quem é mais grato? Aquele que é perdoado no muito ou aquele que é perdoado no pouco? É bem verdade que nós estamos perdidos como qualquer um lá fora. Mas como eu me sinto? A ideia de Jezabel, pregando no púlpito da igreja, era: sabe como você vai ser mais grato? Se você se lamear no pecado. Se você cair na sarjeta. Se você beber todas e aprontar muita coisa. Aí sim você vai saber o que é pecado. E aí sim você vai ser mais grato. Porque Jesus te perdoou de todo o pecado. Mas esquecem aqueles que pensam assim. De que aquele que vive na prática do pecado nunca conheceu a Deus. Vocês vejam que ideias mirabolantes é esse tipo de novidade que vai surgir nos últimos tempos. Cada pouco a gente sabe de alguma coisa, né? Tem algumas igrejas, talvez você já deve ter visto, elas viraram um bailão. Tem gaita, tem violão, não que não possa ter isso, né? Mas vira um bailão e dançam. Não tem problema. O culto é do jeito que a gente quer fazer, né? Então, qual é os princípios da palavra de Deus? Por que que a Bíblia traz esses princípios? Para que a gente possa ser feliz e praticar eles. Não caiam nos ensinos errados. Essa igreja tolerou o pecado. Aqueles que não deram voz a Jezabel também não disseram: ela tem que parar de pregar no púlpito. Ela não pode mais ensinar esse tipo, porque isso é mentira. Isso não está na palavra de Deus. As pessoas ficaram quietas. As que não foram para esse lado também não foram contra. Há vários tipos de pessoas na igreja. A gente sabe disso. O próprio Jesus sempre disse que no meio da igreja também estariam não apenas aqueles que seriam salvos, mas também aqueles que viveriam na prática do pecado. Mas ao mesmo tempo ainda se converteriam, e aqueles que estão perdidos. No meio do trigo sempre está o joio. Sabe qual que é o cuidado, meu querido? É que você pense aqui, e isso não é pregação de outras igrejas, porque isso se faz sentir-se mal. Já pensou você sair por aquelas portas pensando: mas será que eu sou um joio? Será que eu nasci de novo? É isso que esse púlpito vai pregar sempre, para que você não seja alguém que se acha salvo, porém perdido.
Você não pode sair por essas portas sem ter certeza da sua salvação. Mas eu faço parte da igreja. Não adianta o seu nome estar no livro do hall de membros da igreja, se não estiver no livro da vida. Você já pensou você chegar lá no céu? Nós estávamos falando isso no IPEM essa semana, numa aula de teologia. O sono da morte, né? Existe o sono da morte? A Bíblia diz que no último dia, as almas se unirão aos seus corpos. E haverá um grande juízo. O juízo final. E o livro, as pessoas chegarão diante, e aí vai apresentar o quê? O livro da vida. Primeiro vai ser o livro da vida. Teu nome está escrito nele. E aí aquele que está sentado no trono, então, abram os livros. O seu nome consta? Não consta aqui, Senhor. Mas não adianta você falar nesse dia assim, mas o meu nome estava no livro lá da igreja presbiteriana de hall de membros. É como se alguém dissesse, o anjo assim, fizesse, o que adianta? Não adianta nada. É esse livro que o teu nome tem que estar escrito. É o livro da vida. E diz a Bíblia que se você não estiver escrito no livro da vida, abrirão-se outros livros e o livro das obras. As coisas que você fez. E os mortos serão julgados pelas suas ações. E como é que vai ser? Então, meus irmãos, é muito importante. E eu não quero que você saia daqui sentindo-se mal. Mas não pense que essa pregação e o púlpito dessa igreja vai passar a mão na sua cabeça. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é pregar a palavra de Deus e falar que se você continuar na prática do pecado, isso quer dizer que você nunca nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Você é um convencido, mas não um convertido. Você tem o nome de quem vive, disse Jesus, mas está morto. Se Jesus não é Senhor da tua vida, e se você não consegue fazer como aqueles irmãos da igreja de Tiatira, que não abandonavam o pecado, ou como Jezabel, que pregava uma nova doutrina. Não tem problema, pastor. Largue mão de ser careta, né? Largue mão de ser assim tão fechado. O mundo mudou. As coisas são diferentes. Para Jesus continua sendo as mesmas. Nós temos que tomar cuidado. O que Jesus faz? Primeiro o que Jesus vê. E o que Jesus faz? Bom, o que ele vê é uma igreja dinâmica, por um lado, mas ao mesmo tempo uma igreja tolerante com o pecado. O que Jesus faz? Ele confronta e pede arrependimento. Verso de número 21 diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Vocês estão vendo como Jesus é? Ele dá tempo. Ele não executa juízo sem uma grande trombeta dizendo assim, arrependa-se antes. Ele não é aquele que chega e diz assim, eu vou executar juízo. Mas Jesus, o Senhor nem tinha falado nada. Não tinha? Não te avisei? Mas agora eu tenho que fazer e acabou. Não, ele não faz isso. Desde os primeiros tempos, o nosso Deus, ele chegou para os nossos primeiros pais e disse assim, certamente no dia que vocês comerem deste fruto, morrereis. Ele não disse isso depois, ele disse antes. Ele avisou que seria terrível. Ele avisou que não deveria ter essa prática. Ele avisou, e ele continua dizendo a mim e a você, querido irmão, irmã, se eu não me arrepender dos meus pecados, e se eu não me voltar para Jesus, não haverá chance um dia diante de Deus. É tempo de se arrepender.
É tempo de voltar atrás. É tempo de buscar o Senhor e largar o pecado. O que Jesus faz? Ele pede arrependimento. Antes do juízo, Jesus mostra misericórdia. O nosso Deus é paciente e longânimo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Cada dia é um tempo de graça e arrependimento. Os braços de Jesus estão sempre abertos para aquele que ouve a voz, volta-se e se arrepende. Mas quem não ouve o chamado ao arrependimento, vai ouvir o chicote fazendo aquele barulho tão terrível, né? Não tem jeito. Verso 23. Matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei cada um segundo as suas obras. Jesus confronta e pede arrependimento. Encoraja a ser fiel em meio à apostasia. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao mesmo tempo, ele está dizendo para aqueles que se não se envolveram, né, ele encoraja. Olha, mantenham o que vocês têm. Sigam em frente. Abominem o pecado. Voltem-se para Deus. Havia naquela igreja um remanescente fiel. Né? Quando o profeta Elias, ele enfrenta os profetas de Baal, mas não consegue enfrentar Jezabel, né? E foge de Jezabel. E entra numa caverna. Ele fica lamentando lá dentro, dizendo: Senhor, eu quero a morte para mim. E aí o Senhor diz: mas por que você quer isso? Só eu fiquei. Ninguém mais busca Deus. Somente eu fiquei. E Deus diz para ele assim: Elias, você está enganado. Há 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Não é só você. Há um remanescente fiel. E Deus sempre deixou isso na história. Mesmo quando a igreja se afastava de Deus, um remanescente fiel sempre permanecia. Havia naquela igreja um remanescente. E ele chama aqueles para serem fiéis. A ser puros na conduta, a não se corromperem e não darem ouvidos a Jezabel, que tem essa nova proposta. Liberdade, gente. Até hoje vocês foram escravizados por esses pastores que pregaram essas palavras de pecado. Não, experimentem ele. Ah, então daí vocês decidem. Como é que você vai reprimir Satanás se não conhecer as coisas profundas de Satanás? É umas ideias mirabolantes. Mas quem quer pecar, isso é um prato cheio. Meus irmãos, nós estamos terminando. Para a gente refletir e praticar sobre essa igreja. Ao vencedor, ou o vencedor é aquele que guarda até o fim as palavras de Jesus em seus corações. Você sabe o que é certo. Ninguém precisa te dizer. Lá dentro do teu coração, eu já disse isso várias vezes, eu continuo a dizer. As pessoas vêm conversar comigo: pastor, o que eu deveria fazer diante dessa situação? Mas 99% das pessoas sabem o que fazer, mas precisam de uma palavra de afirmação. A gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe que pecados a gente tem que deixar. A gente sabe que procedimento a gente deve ter. Porque às vezes não é o pecado o problema é o meu esmorecimento, porque eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não tenho força. É o ciclo vicioso, né? Lembra? Se eu não como, eu não tenho força. Se eu não tenho força, eu não como. E aí vai o ciclo da morte. Quando você vê, você não vê mais. Morre.
se você não lê a Bíblia e não faz oração. Você não tem força. Não, fé não é gerada no teu coração. Mas quando você lê a Bíblia e quando você faz as suas orações, quando você gasta tempo nesta prática, você vai ter força para dizer o quê? Não ao pecado. A gente é fraco, gente. A gente é fraco. Você precisa da fortaleza que só Jesus pode te dar. Ao vencedor, ou o vencedor é aquele que guarda até o fim as palavras de Jesus. Guarde. E guarde no depósito, melhor lugar, que é o teu coração. Porque é do coração que procedem todos os desígnios. Guarde lá. Na hora certa de você estar lá, vai fazer um negócio e você vê que não está certo. O Espírito Santo de Deus vai dizer, Maurício, está certo fazer isso? Não está, né, Jesus? Não está, né? Maurício, está certo você fazer esse tipo de coisa? Você vai ouvir a voz de Deus nessa hora. E a tua decisão vai ser muito importante. Mas eu vou perder dinheiro. Mas eu vou perder alguma coisa, meus amigos, eu não sei. O que é mais importante? Você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não foi isso que Jesus disse? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem serás? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Bíblia constantemente está falando sobre o porvir, sobre o dia que nós seremos chamados. Como é que vai ser nesse dia? Lembram que eu falei domingo à noite sobre Judas também? Que Jesus é o quê? Qual que é a palavrinha? O quê? Poderoso. Para duas coisas. Para me livrar dos tropeços e para me apresentar diante de Deus em glória. Jesus um dia vai apresentar você. Se assim você for dele. Se assim você viver com ele. Não vale a pena, gente, a gente barganhar com pequenas coisas. Jesus conhece o nosso coração e quer que a gente seja fiel em tudo e em tudo. O vencedor vai reinar com Cristo e julgar os ímpios. É isso mesmo. O problema é que se eu estiver no meio dos ímpios, eu serei julgado por Deus e pelos crentes. O vencedor um dia vai julgar, junto com Jesus. Aqueles que não vendem sua consciência e vendem a sua santidade por dinheiro, e não vendem, né? Vão ser honrados e vão sentar com Cristo no trono. Você tem vendido a sua consciência por um prato de lentilhas, por dinheiro? Lembra do jovem rico? Excelente na sua vida religiosa. Bom mestre, ele diz. Eu tenho observado todos os mandamentos. Pense um piabão, né? Pense um piabão. Todo mundo dizia assim, alguém vai para o céu, é o jovem rico. Olha como é que ele é. Ele esmola na sinagoga. Ele não falta em nenhum culto de sábado na sinagoga. Ele até lê os pergaminhos do Velho Testamento. Ele é uma pessoa muito boa nas coisas que faz. Mas o problema é que ele amava o dinheiro. E ser ele dono de muitas propriedades fez ele fazer uma escolha. Não por Deus. Não por Jesus. Mas pelo dinheiro. E às vezes a gente faz esse tipo de escolha, não faz? É só a gente pensar. O dinheiro acaba sendo o meu dono em vez de ser mordomo. É ele quem manda na minha vida, é ele quem diz o que eu tenho que gastar e onde eu devo investir. Se
tem vendido a sua consciência por isso? Santidade. E por último, o vencedor vai conhecer não as coisas profundas de Satanás, mas as coisas profundas de Deus. Esse é o vencedor. Você não precisa conhecer, sabe aquela história, só para a gente terminar? Algumas igrejas, elas falam tanto do diabo, mas tanto do diabo. O diabo está em todas as suas palestras, em todas as suas mensagens, em todos os seus cânticos. É só o diabo, é a pregação inteira. Você já deve ter visto isso. Não é para você conhecer as coisas profundas do diabo, de Satanás. É para você conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, o que é verdadeiro, você vai lançar tudo o que é falso longe de você. Conheça a Deus. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Esse é o nosso grande desafio. E é o nosso maior projeto. Você e eu precisamos. Como é que a gente vai conhecê-lo? Bíblia. Leia mais a Bíblia, querido. Não está conseguindo vencer o pecado? Leia a Bíblia. Mas leia mesmo. Tenta entendê-la. Ore, Senhor, me ajuda a entender essa tua palavra. Faça essa oração por iluminação. Né? O Tiago antes estava, eu vi a oração dele, né? Você ouviu também, né? Uma oração teológica. Né? Revelação, iluminação. Tudo estava na oração dele, né? Isso que é importante, né? As pessoas vão aprendendo e vão colocando isso na própria oração. Deus quer que você seja iluminado. Para isso você tem que orar, dizendo: Senhor, ilumine meu coração, para entender, não as coisas profundas de Satanás, mas as coisas profundas de Deus. Para a gente terminar, Ezequiel, que eu nunca lembro se é 37 ou 47, mas deve ser o 37, porque eu acho, ou 47, 37 deve ser o vale de ossos secos. Alguém pode vir para mim aí? E o 47 deve ser o rio, a torrente de purificadora, né? O rio de água viva que sai do trono. 37 ou 47? Vale de ossos secos é? E o 47, torrente de águas purificadoras? Isso. Então é o 47. Lá fala de um homem que foi levado pelo Senhor a ver um rio que saía do altar. E por um tempo, esse rio, ele dava pelos artelhos, depois pelos joelhos, depois pelos lombos, depois já não se podia mais, porque era um rio. O nosso desafio, na Bíblia, a água é representada pelo Espírito Santo. Você foi chamado por Deus, não para molhar os teus tornozelos, e nem apenas teus joelhos nesse rio. Você foi chamado para se banhar, para mergulhar neste rio de águas purificadoras, que sai do trono do altar. Este rio é Jesus. O Espírito dele, essa água purificadora, que por onde passa traz vida. Você foi chamado para isso. Não ache por bem que você tenha que apenas... mas se eu me afundar mais, como é que vai ser os meus negócios? Se eu me afundar mais, como é que vai ser o meu relacionamento com as pessoas? Eu não vou poder mais fazer algumas coisas. Você está com medo do quê? De Jesus? Fique com medo do pecado. O pecado que deve ser teu medo. Porque é ele que pode te levar para longe de Deus. Amém? Para a gente refletir e praticar. Que tal a gente não seguir o curso, pelo menos não dessa... Porque Jesus, ele repreendeu essa igreja, mas tudo indica que essa igreja não escutou. No segundo século já não há vestígios dessa igreja em Tiatira. Ela sumiu do mapa. Já pensou? Mas Jesus havia avisado.
Amém? Alguém tem alguma pergunta? Não, pastor, você pegou muito pesado, nem vou perguntar. Ninguém tem perguntas? Não? Vamos ficar em pé, vamos orar então, encerrando a nossa escola. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã. Quero agradecer, Deus, pela Tua palavra, porque ela traz para nós um choque, um confronto, mostrando que para o Senhor o que é certo, e de que nós não podemos viver uma vida dúbia, sendo um lá fora e sendo o outro aqui dentro. A Tua palavra nos chama, Deus, para sermos verdadeiros, cheios do Teu Espírito, para mergulharmos neste rio de água viva, para, Deus, nos aprofundar nas coisas de Deus e não de Satanás. O Senhor nos chama para sermos conhecedores da luz e não vivermos nas trevas, para abandonarmos o nosso pecado, para sermos, sim, operosos, cheios de fé, mas ao mesmo tempo, Deus, para também dizer não quando a Tua palavra não é pregada e quando se levantam falsos ensinos. Senhor, nos ajude a ouvir a repreensão do Senhor e mudar de vida. A entender que o Senhor adverte e disciplina quem ama, para que o Teu Filho volte aos caminhos. Senhor, nós queremos, porque sabemos que sempre há áreas da nossa vida que há dificuldades, há problemas e precisamos retornar ao caminho certo. Nos perdoe dos nossos pecados e nos faz, Deus, nesse dia refletir em tudo que temos feito e assim, ó Deus, mudar a nossa vida. Abençoe Teu povo desta forma e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até a noite.